Boa noite, pessoal. Vamos todos entrando, sejam bem-vindos. Vou tentar fazer uma fixação aqui do tema da live. Grande amigo Jadson, cara, seja bem-vindo, obrigado por estar sempre prestigiando. Vou fazer mais uma tentativa aqui, pessoal. Olá, Enete, seja bem-vindo, a nossa convidada já na casa. Bom, não consegui fazer a fixação aqui, consegui agora fixar comentário, maravilha. Para os que estiverem chegando depois ou estiverem de passagem, conseguem pegar a transmissão ao vivo e ver o tema, né? Meu pai aí, muito bom vê-lo por aqui. Obrigado, pai, por me prestigiar. Bom, pessoal, mais uma vez, boa noite a todos. Terceira rodada de série de lives. Uma invenção aqui de nossa administração que deu super certo e viramos agora assíduos, digamos assim, a princípio comigo, Gabriel Miranda, diretor técnico, em parceria com Antônio Carlos Cunha, nas quintas-feiras fazendo o trabalho de meio ambiente. Nessa terceira semana a gente tem uma convidada especial, Enete Medeiros, que já está aí como ouvinte e telespectadora, aguardando um momento para ser chamada, mas gostaria de fazer uma breve apresentação para quem ainda não conhece a Miranda é uma empresa de assessoria em saúde, meio ambiente, higiene ocupacional e educação profissional. Estamos aí no mercado da assessoria desde 2006, fazendo atendimento, né, a empresas de segmentos diversos. Nas semanas anteriores tivemos temas cuja proposta era falar sobre o mundo dessa assessoria, né, como é feito o trabalho da higiene ocupacional e meio ambiente. E no primeiro tema nós tivemos o Marcos com a assessoria e a higiene ocupacional, e na semana seguinte nós tratamos sobre a instrumentação, né, para agentes físicos, ruído, calor e vibração, com o nosso amigo Edipo Silva, profissional de excelência, tem uma grande referência por ele. Espero que ele esteja aqui na próxima semana sendo representado pelo irmão, né? Já está feito o convite aí para o meu amigo Edipo, que deve ver a gravação posteriormente. E na live de hoje um tema que tem me chamado bastante a atenção, né? A título de confiabilidade, enfim, estratégia de amostragem, que é uma abordagem que consolida, ajuda a melhorar o desempenho dessas avaliações, e o tema proposto é higiene ocupacional e a estratégia de amostragem para agentes químicos. Ninguém melhor do que Enete Medeiros para fazer de fato a explanação, né, sobre a abordagem da estratégia. Enete Medeiros, que foi minha colega de pós-graduação em engenharia de segurança, tive o privilégio de estar lado a lado com ela numa trajetória na Universidade Federal da Bahia, e aceitou esse desafio. Ontem fizemos uma resenha de bastidor bastante divertida, por sinal. A Enete é uma pessoa muito alegre. Obrigado, Enete, mais uma vez. E a Enete Medeiros é mestre em tecnologias ambientais, né, especialista em higiene ocupacional, certificada pela BHO. Espero muito em breve estar me juntando a esse grupo, né, de profissionais higienistas ocupacionais certificados por nossa associação. Ela é engenheira de segurança, assim como eu, e engenheira ambiental e sanitarista. Bom, turma, não pretendo me delongar demais, até porque a live ela tem um tempo de duração de apenas 60 minutos. Ela foi configurada em entrevistado e entrevistador. Separamos 5 perguntas, outras 2, caso a live ela ainda possibilite um tempo para esse tipo de abordagem. Mas antes de mais nada, falar de estratégia, a gente tem algumas possibilidades, né, a título de
bibliografia, e nós selecionamos o guia técnico da Fundacentro, que é um guia que eu tenho aí acordado um pouquinho com as galinhas, digamos assim, para poder estudar e me aprimorar nesse conhecimento fantástico que foi disponibilizado pelo doutor Albertinho Barreto, amigo pessoa né, do ciclo de amizades da própria NET. E ela deve falar um pouquinho mais aí na sua apresentação. Então eu vou convidá-la para que a gente possa conhecer um pouquinho mais da ENET. Vamos lá. E você pode ficar à vontade aí para aceitar o convite e somar aqui. Beleza, já está treinado, hein, doutor ENET? Seja claro. Fiz que legal tê-la aqui com você. Foi difícil dessa vez? Muito mais fácil, né? Foi difícil dessa vez? Não, tranquilo. O treino na vida faz a acostumada com Zoom, com Skype, enfim, mas primeira vez aí pelo Instagram, mas tudo bem, vamos lá. Pelo Instagram. É um aplicativo de fácil acesso e fica disponível para quem estiver navegando, né? Sempre tem uma galera fiel. Em especial, eu gostaria de agradecer a Letícia Prado, a Antônio Cunha, a Leiliane Pinheiro, a Caroline Vasconcelos e a Augusto Moraes e ao nosso Gustavo Trindade, que tem me ajudado na divulgação desse trabalho. Alguns deles, inclusive, você conhece, não é verdade, Anete? Bom, querida, eu queria que você fizesse uma apresentação sua, né, para a turma se familiarizar com essa sua trajetória, com a higiene, e aí partimos para as perguntinhas do dia D. Fique à vontade, querida. Beleza. Ok, boa noite. Em primeiro lugar, agradecer aí, Gabriel, o convite e a todos que nos assistem também. Espero que a gente possa contribuir um pouquinho aí também com vocês. Então, minha trajetória, você não disse, eu acho que não coube ali no cardzinho, eu sou, em primeiro lugar, eu sou química, né, de formação, e sempre atuei no polo petroquímico de Camaçari. Então, a higiene veio depois, nesse contexto mesmo da atuação na área industrial. Então, tem gente que não acredita, mas eu comecei a fazer higiene ocupacional desde 1982. Muitos de vocês talvez não tivessem nem nascido. 82, por conta de um projeto executivo. Por conta de que, né, o pacote tecnológico que foi comprado pela empresa que eu trabalhei, ele já trazia embutido a questão da higiene ocupacional. Então, a minha primeira atuação com a higiene foi em laboratório, né? Eu atuava no laboratório e nós montamos todas as metodologias para poder fazer a quantificação dos agentes químicos da empresa, né? Tínhamos todo o ferramental, cromatógrafos, enfim, tudo que fosse necessário para essa avaliação. E aí depois, com o tempo, um chefe que era, o meu chefe, que era inclusive engenheiro de segurança, ele disse, a higiene ocupacional é com vocês estão habituados a fazer coleta de amostras, medições, então fica aí com a higiene ocupacional. E aí pronto, né, comecei a estudar, e aí tinha um curso, assim, minha história também com a higiene começou na UFBA, né, um curso montado aí por Albertinho, esse Albertinho aí, que escreveu esse guia maravilhoso, a professora Edna. Te deu um oi aí há pouco, aí passou ela me dando um oi aí agora. Seja bem-vindo. Um grupo com Edna, da UFBA, e as pessoas da Fundacentro, né, Albertinho é da Fundacentro, e montaram esse curso de higiene ocupacional, porque o PPRA foi atualizado, né, a NR9 foi atualizada e demandou o PPRA. Então, lá o Polo Petroquímico queria, né, capacitar todo o seu staff lá de segurança para poder fazer essa atuação. E aí isso começou em 1995, foi um ano depois da norma, né? Então, desde lá, a gente ainda está com esse curso, né? Vigente lá na Escola Politécnica da UFBA. E eu só entrei lá nesse curso em 99, né? Tem outro amigo meu aí que você também conhece, o Antônio Ribeiro, ele foi meu colega de sala, né? Conheci aí nessa época, enfim. E desde lá, a higiene ocupacional faz parte da minha vida e, por opção, é a área que eu mais atuo, entendeu?
E depois eu fui me capacitando em outras coisas, aí fui fazer engenharia de segurança do trabalho, exatamente para ampliar, né, essa atuação. Mas, assim, a minha cachaça mesmo é engenharia ocupacional. Bem, é É uma esse coisa um breve incrível. histórico, enfim. E, assim, Certo. o que eu atuo, né, a higiene também, como a engenharia de segurança é bem abrangente, aí tem a higiene também que é bem abrangente, então meu foco basicamente é a questão dos agentes químicos, a questão da estatística aplicada à higiene ocupacional e também gestão, né, gestão. Basicamente, Perfeito. essa é a minha área de estudo. Maravilha. A proposta de hoje abordar a estratégia e a escolha do guia do Dr. Albertinho, ela não vem em vão. A série de lives eu tenho procurado é, disponibilizar a discussão para o público de forma gradativa e o guia ele tem uma linguagem que eu acho que o profissional, o escritor, né, elaborador de um manual como esse, essa preciosidade, eu diria assim, ele precisa ter um cuidado de conseguir retransmitir com clareza para quem está começando conseguir consolidar o seu conhecimento e aplicar de fato na realidade do dia a dia da estratégia de amostragem, ou seja, das aferições quantitativas. Bem, como o nosso tempo é curto, eu vou aqui me debruçar sobre as perguntas. Como comentei, público, são 5 perguntas. Vocês fiquem à vontade para questionar durante aqui a condução. Eu vou estar lendo aqui as questões e posso a qualquer momento pedir aqui a palavra para a Enet tentar ajudá-los no entendimento de qualquer quesito que seja. Bom, a primeira pergunta, ela contextualiza de fato o conceito de estratégia de amostragem e para você, Enet, no que se sustenta a estratégia de amostragem e quais os ganhos a nível de confiabilidade na determinação das exposições ocupacionais dos trabalhadores? Perfeito. Bem, a palavra estratégia, ela suscita o quê? Planejamento de algo, né? Para a obtenção de um objetivo, né? E na higiene ocupacional, a estratégia de amostragem vem para a gente poder planejar de forma adequada as medições, né? E dali a gente extrair, vamos dizer assim, informações sobre a exposição ocupacional dos trabalhadores, né? Então, assim, mas tem algumas questões básicas, né, que nós sempre começamos por aí para falar de estratégia. Eu não sei se vocês vão me ver aqui, mas a estratégia de amostragem requer, vamos dizer assim, responder algumas questões. Eu não sei se aparece aí na tela para você, né? Então, a estratégia de amostragem, ela necessita de quê? Obviamente, do conhecimento da higiene ocupacional e associado com ferramentas estatísticas, né? Então, talvez aí para realizar uma boa estratégia de amostragem, né, completa, né, é importante também que as pessoas se apropriem, vamos dizer assim, do pensamento estatístico. Eu não vou nem dizer estatística como todo, né, que é muito abrangente, né, mas assim, o pensamento estatístico, né, os parâmetros estatísticos básicos, isso também vai ajudar bastante a entender um pouquinho esse guia. Então, a estratégia vai responder várias questões. Por que amostrar? Isso é a primeira coisa que a gente tem que pensar antes de fazer qualquer medição, né? O que é que eu observo na prática, né? Fazer medição, mas para quê? Então, a estratégia também vai dizer, olha, qual é o seu objetivo para você aplicar uma estratégia adequada. Onde amostrar? Né? Pode ser uma amostragem diária ou amostragem pessoal, como a gente fala, né? Com que duração? Então, qualquer duração vai ter a coleta, né? Então, a coleta pode ser de instantânea, pode ser estel de 15 minutos, pode ser de jornada completa ou concentração média ponderada. Enfim, vai depender do limite para o qual foi estabelecido uma substância química, né? Quando amostrar, ou seja, que hora nós vamos fazer? Por exemplo, uma pergunta básica, as atividades de trabalho em turno, é para fazer ou não durante o turno? Então, a gente vai ter que pensar, se tem pessoas que trabalham durante um regime de revezamento de turno, está lá no dia 25 de dezembro, dando seu turno, saiu no sorteio fazer essa medição, faz ou não faz? Então, assim, tudo isso a gente tem que pensar e planejar antes de sair fazendo a medição, né? Porque vocês sabem que medição também envolve custos, né? Sem Quantos dúvida. resultados? Quantos resultados? Então, nós vamos decidir quantos resultados são necessários para a gente poder
fazer um tratamento estatístico e daí ter informação suficiente para a gente poder dizer, não, esse grupo está, vamos dizer assim, controlado, né, a exposição está controlada, está adequada, enfim. Depois ainda vem outra questão, com que frequência eu vou repetir essas medições? Também é outra coisa que a estratégia pode responder. E também como amostrar. Como amostrar são aqueles métodos, né, que nós temos na IOSH, as NHO, a NHO tem algum NHO para isso, mas basicamente nós utilizamos os métodos da NIOSH, né, do NIOSH, né, para dizer como vai fazer a medição, que equipamento nós vamos utilizar, enfim. Basicamente, Gabriel, a estratégia de amostragem é tudo isso, esse conjunto de ações técnicas aliadas aí com um tratamento estatístico adequado, né? O NIOSH é uma agência dos Estados Unidos, então ali é aquela fontinha que nós vamos beber água, né? Quando a gente não tem na nossa casa. Eu sou do interior, quando a gente não tinha água, ia na fonte do vizinho. Então, um vizinho aí interessante para a gente fazer uma boa estratégia de amostragem é estudar aí alguns protocolos do NIOSH, né? Então, assim, muito bom. Nós temos alguns protocolos, né, para a gente não ficar inventando roda. Temos alguns protocolos interessantes. Então, quem está querendo ampliar esse conhecimento, é necessário que leia aquele primeiro, que foi do NIOSH, né? O Manual de Estratégia de Amostragem, de 1977. Ele já tem traduzido. Então, dedica um tempinho, vai lendo alguma coisa ali. Nós temos também o protocolo da AIA, né? A gente tem uma planilha da AIA, muito bem, é bem legal. Hoje em dia, basicamente, eu uso essa planilha da AIA, né? Facilita a vida de muita gente, Facilita, né? Contas exaustivas. O manual, pessoal, ele também, me permita, Anete, o manual do Dr. Albertinho, ele dá um passo a passo de como você, né, fazer a junção das equações necessárias para desvio padrão, enfim, média geométrica. A gente deve entrar no mérito aqui dessas nomenclaturas. Mas ainda na primeira pergunta, mas, assim, eu poderia dizer, só para completar, Gabriel, me permita eu falar dos protocolos que são os mais conhecidos. Então, o NIOSH 77, da AIA, né, a estratégia da AIA. Na nossa legislação, a gente tem a IN1 do benzeno. É uma estratégia de amostragem para benzeno, né? Veio ali de um pacote do acordo do benzeno lá nos idos de 1994, 93, 94. E aí, Albertinho, né? Já aposentado, ele hoje segue aposentado, ele ainda brindou a gente com esse manualzinho, esse guia técnico, que é tudo aquilo, né, que a gente aprendeu lá com ele. Agradeço, Albertinho, gratidão por tudo que eu sei da higiene ocupacional, essa pessoinha maravilhosa, né, se ele estiver nos ouvindo... Gratidão, Albertinho. Então, ele nos brindou aí, né, já depois de aposentado, que esse guia, né, que é prático, ele colocou todos aqueles conhecimentos e fundamentos de uma forma fácil. Então, eu acho que é importante a gente usá-lo. Pois não, você ia perguntar alguma coisa. Muito bem, eu apenas iria endossar que eu poderia associar o conceito de estratégia o traçado do perfil dessa exposição. Eu posso determinar com estratégia de amostragem um perfil que eu posso estabelecer um espaço de tempo para dizer que aquela jornada ela tem um perfil de exposição X, né, para agentes químicos acima do nível de ação, abaixo do nível de ação, 1/10 do nível de ação. Então a estratégia ela vai lhe dar confiabilidade, ela vai lhe dar formas de dispersão e analisar o comportamento desse agente diante das análises, né? Então tem essa abordagem sobre a estratégia de amostragem que eu gosto muito quando se fala do perfil, descobrir e entender o perfil dessa exposição. Muito bom. E quanto à confiabilidade, Anete, o que é que você acha? A confiabilidade ela é necessária para a higiene? É apenas amostrar uma vez só? Faço lá 2 amostragens e tá bom? Lembrando que a gente tá conseguindo me ouvir bem, tá, né? Eu perdi um pouco do início da sua frase. Perdeu. Eu ia lhe perguntar sobre a confiabilidade.
Vamos Ah, tá. considerar uma informação de Dr. Albertinho que me chamou muita atenção nesse manual. Bom, existem aproximadamente 250 jornadas no ano, equivalentes, vamos fazer uma generalização aqui, a 8 horas, né? Sabemos que existem inúmeras jornadas, 6, 12 por 36 e assim sucessivamente. Mas considerando aí a jornada tradicional de 8 horas, a gente tem aproximadamente 250 jornadas. Então, uma amostragem é suficiente para representar essas 250 jornadas. Então, a confiabilidade, a estratégia de amostragem, número de amostras, lhe ajuda a traçar esse perfil. Então, eu gostaria que você mencionasse sobre essa confiabilidade, né, de estabelecer estratégia. Exatamente. Então, tem um conceito básico da estatística, é o conceito de população e amostra. População e amostra. O que é a população, vamos dizer assim, na higiene ocupacional? São todas essas exposições aí que você citou. Por exemplo, de um grupo similar de exposição, né? Cada trabalhador vai ter, né, tantos dias ao longo, por exemplo, de um ano, né? Então, essa é a população, né? Trazendo aí para a estatística, ou seja, todas as exposições, todos os dias, por todos os trabalhadores, né? Então, essa é a população. E aí você vai coletar amostras dessa população. Tem uma figurinha aqui, não sei se vocês dão para ver. População e amostra. Ou seja, você tem que extrair alguns dados dessa população, digamos que a população são esse universo aí que você falou, de 200 e tantas exposições no ano, e aí você vai fazer quantas medições? Olha aqui, se você tem bolinhas, né, digamos que são suas exposições. Uma amostra vai representar a sua população, digamos que você tirou uma bolinha vermelha, está não conforme, digamos. Ela vai representar a sua população, ou então você tirou uma bolinha verde, né? Vai representar a sua população de tantas exposições. Assim, simples assim. O pensamento estatístico é esse, né? Então, quais são o que é a amostra para a estatística, né, das exposições ocupacionais? Esse conjunto de dados que você vai lá de vez em quando e coleta as amostras. Por isso que um dado só vai representar todo esse universo, né, de exposições dia a dia dos trabalhadores. É a questão que vocês precisam responder. Ou seja, a estatística e aplicada à higiene ocupacional nos ajuda a, com um número mínimo de amostragens, número mínimo, tem protocolos para isso, para a gente poder fazer esse tratamento estatístico e daí fazer uma inferência, né, sobre aquela população, sobre aquele GSE ao longo, por exemplo, de um ano. Se ele vai estar com um perfil de exposição, como você falou aí, usando o seu termo, o perfil de exposição desse GSE está conforme ou não, está acima ou não do nível de ação, enfim. São alguns parâmetros aí que na estatística nós podemos fazer essa diferença. Ainda aproveitando para fechar essa primeira introdução, muito se fala sobre medição para ver insalubridade, se paga ou se não paga, quando na verdade o fundamento é controlar essas exposições, né? Você tentar descobrir um perfil e controlá-lo. Essa é a grande proposta. Aproveitando, Anete, para balizar, aqui a gente tem perfis de profissionais, né, de iniciantes a veteranos via RTX aí, muito bom ter a RTX aqui, um dos nossos convidados, acredito que para o dia 14, para falar da NHO 6. Beleza, RTX, bom vê-los por aqui. Então vamos tentar aqui dar uma nivelada rápida, mas dentro dessa nivelada, para se falar sobre parâmetros, né, de monitoramento, eu tenho uma perguntinha que me chama a atenção na minha pouca vivência, né, que me considero uma pessoa iniciante em higiene ocupacional. A segunda pergunta, ela fala sobre parâmetros e os valores de referência, eles são subdivididos em média ponderada, né, que é uma média para 8 horas padrão, STEL, curta duração, TEP e VMP. O que é cada coisa, Net? E depois dessa resposta, do ponto de vista prático, é comum aplicar estratégia para todos esses parâmetros ou a gente está habituado a apenas média ponderada para 8 horas? Basicamente, Gabriel, você citou aí MPT, média ponderada no tempo, STEL, né, aquela medição de 15 minutos, demandada lá pelo livrinho da CGH, teto,
VMP, valor máximo, isso aí nada mais Albertinho usou essa terminologia no guia, mas isso daí é associação com os limites de tolerância que nós temos, tanto na NR15 ou na CGH. Ele deu esse códigozinho lá no glossário, vocês podem encontrar o que significa. Nada mais é do que os conceitos, né, dos tais limites. Então, na NR15 ou na CGH, nós temos um conceito de limite que é para substâncias que têm efeito crônico à saúde. Então, esses limites são estabelecidos para uma jornada de trabalho, certo? Então, por isso que na forma de medição, nós vamos ter uma amostra contínua, né? Monitoramento ao longo de toda a jornada, para depois comparar com o limite de tolerância, né? Concentração média ponderada no tempo, que é a MPT, como o Albertinho está chamando, ou o TLV-TWA, da CGH. TWA significa também, né, do inglês, média ponderada no tempo. Então, tem substâncias que têm esse tipo de limite, porque causam efeito crônico à saúde. Agora, tem substância que tem um valor teto. Quais são esse grupo de substâncias? São substâncias que têm um efeito rápido sobre a saúde, então não se pode ter exposição acima do limite em nenhum momento da jornada de trabalho, né? Então, tem uma técnica especial de fazer a medição desse tipo de substância. TLV-Ceiling, né, como a CGH chama, e valor teto na nossa NR15. E tem o tal do VMP, né, valor máximo permissível, que nada mais é do que aquele limite que está na NR15 para substâncias que têm limite de tolerância média ponderada no tempo. Você também tem que garantir que em nenhum momento da jornada o trabalhador sofra uma exposição acima desse limite. E aí tem uma tabelinha lá, um quadrozinho, né, fator de desvio, a gente pega o limite de tolerância, multiplica pelos fatores de desvio para achar o VMP, né, o valor máximo permissível, né. Lá na NR15 a gente chama isso de valor máximo, né. Albertinho está chamando aqui de VMP. Então, esse VMP, ele é associado ao limite de jornada, CMPT. Então, ao longo de uma jornada, se tiver variabilidade das exposições, né? Ao longo de uma jornada, não pode ter uma sobreexposição. Então, a gente também faz a medição desse VMP. Na CGH, nós temos o TLV-TWA. Associado a esse limite, nós temos o STEL, que é aquele limite de 15 minutos. Né? Então, é a amostragem contínua da jornada de trabalho, vai dar a média ponderada das variações, né, das concentrações possíveis desse ambiente, e a gente associa com o TLV-STEL, né, de 15 minutos. Na CGH não tem esse VMP. Lembrando que o fator de desvio, ele segue um conceito que lembra do desvio padrão geométrico. Quanto menor o limite, maior o fator de multiplicação. Né? Então, para dizer 3 e assim sucessivamente. Então, tem esse conceito do inversamente proporcional. Não, é arbitrário é arbitrário. Qual foi o conceito à época, né, de estabelecer esses valores? Ou seja, substâncias que têm um limite baixinho, por exemplo, um ppm, né? Então, ele vai ter um desvio de 3, se não me engano é 3. Então, pode ter momentaneamente até 3 vezes esse limite. Agora, se tem uma substância que é 1000 ppm, por exemplo, o limite de tolerância de jornada, não poderia ser um desvio de 3, porque senão você poderia expor a 3.000 ppm. Isso poderia até, né, ter uma exposição aguda, enfim. Então, por isso que está escalonado esses desvios ali na nossa legislação. Entendeu? Não sei se atendi. Aí sim, aí você me perguntou se é comum, né? Então, o que é que nossa vida na área nos mostrou, né? Eu também faço auditoria, né? Sou auditora aqui de um programa que tem no Polo, chamado de Prêmio Polo de Saúde, Segurança e Meio Ambiente. Então, eu também sou auditora desse programa. Então, assim, todas as empresas eu já fiz auditoria. Então, o que é que a gente observa em algumas empresas? É muito mais comum fazer as medições nessa de concentração, né, média ponderada no tempo. Ou seja, essas substâncias que têm esse tipo de limite, né, CMTP ou TWA. Então, é o mais comum.
Agora sim, substâncias valor-teto tem que ver se ela tem um limite valor-teto. O que eu já vi também é fazer uma estratégia equivocada de medição de substâncias valor-teto. Ou seja, substância que tem limite valor-teto, a amostragem é instantânea, né? Ou no mínimo tempo possível, como diz lá no manualzinho da CGH, né? Para poder a gente quantificar aquela amostra, né? Enfim, então, eu já vi isso também, né, modo equivocado de medir, de quantificar a substância valor-teto, né, o STEL também, algumas empresas fazem, né, mas assim, são grandes empresas, né, que têm higienistas, né, que tem todo esse conceito de higiene, que efetivamente quer uma abordagem preventiva, então, assim, há atividades, né, que tenham uma possibilidade de sobreexposição. Os higienistas fazem medição de STEL, mas não é também comum, entendeu, Gabriel? É isso que existe na prática, pelo menos de onde eu vivencio, né, o polo petroquímico, ou também feedbacks de alguns alunos, né, que eu converso sempre por isso. Ah, que empresa você trabalha? E aí, faz isso? Aí, não, professora, a gente nem sabe o que é isso. Então, basicamente, é isso, né, que você me pergunta. Não sei se respondi aí. De fato, é pouco praticado, né? As outras modalidades, geralmente se faz aí a média ponderada para 8 horas. Eu estava É, até numa tratativa com o Edipo sobre o desprendimento financeiro que é para as médias e pequenas empresas fazer um trabalho de estratégia e ainda ter que considerar outros parâmetros, como STEL, o próprio VMP, quando na ausência do limite teto, para NR15. Mas é bem por aí. Eu fiz esse questionamento para ouvir a sua experiência sobre essas amostragens, né? Se é comum, se tem as vivências, mas essa é uma grande realidade. Turma, quem quiser comentar sobre as experiências, a gente consegue acompanhar aqui, né, no rodapé, as afirmativas de quem já vivenciou as experiências com STEL, VMP e Teto, tá bom? Fiquem à vontade. Mas eu acho que está respondido sim, Anete. Eu só queria Essa questão, acrescentar, né? Fica à uma vontade. coisa, a importância da gente medir esses momentos de possível sobreexposição, que é dali que a gente vai ter o valor, vamos dizer assim, para poder até especificar a proteção respiratória, né? Então, como é que nós vamos selecionar, uma proteção respiratória adequada se a gente não sabe a concentração? Né? Então, elas também são É, úteis para isso, elas existem porque tem um propósito. E outra, se está na legislação também, aí a gente também tem que verificar a possibilidade, né, de aplicar para poder fazer gestão da exposição, fazer o controle. Outra coisa também, Gabriel, que você falou aí de custo, enfim, normalmente, assim, não estou falando todos os lugares, mas, assim, tem um preconceito, não sei se a palavra certa é essa, de dizer que a higiene é para medir. Né? A higiene é para medir, não. A medição é importante, mas a higiene não é para medir só. A medição vai balizar, né? O controle é para isso, é para fazer o controle da perfeito, Anete. exposição. Não é para ficar Você me deu eternamente medindo, você não. me deu esse feedback e acho que é muito por aí, né? É para você É uma balizar a etapa. eficácia do seu controle. É muito sensacional esse feedback. Tem uma curiosidade também sobre o parâmetro STEL, né? Quando a gente apenas faz a média ponderada, a gente está vendo um perfil de exposição ponderado para 8 horas. Então, os momentos agudos, digamos assim, eles não são identificados. Então, com que frequência eu ultrapasso aquele limite, né, que se acredita ser, como é que eu poderia dizer, tem uma definição da ACGH que eu gosto muito, que ele acredita não ser nocivo, né, para os trabalhadores. Então, essas margens, esses picos, eles não são identificados. Então, os momentos críticos podem ser identificados pelo critério STEL, aonde você tem as exposições mais agudas, digamos assim. Essa é a finalidade, de fato, do STEL. Bom, acho que está respondida essa distinção entre parâmetros. Aí a gente vai agora colocar um pouquinho mais de complexidade na abordagem, exigindo da nossa mestra master aqui da Bahia. Enete, vamos falar agora sobre desvio padrão geométrico, que é um tema interessante e exige um pouquinho de atenção
para a sua compreensão, né? A primeira relação que eu gostaria de fazer é com o nível de ação. Então, qual é a relação do nível de ação com o desvio padrão geométrico? Bem, aqui, Gabriel, tem uma historinha, né? Essa historinha também vem lá do manual da NIOSH 77. A época que os Estados Unidos, né, estabeleceram a sua legislação de saúde e segurança, o NIOSH, né, fez a seguinte, eu vou ler aqui para não pecar. O NIOSH fez a seguinte provocação para os estatísticos e os higienistas, né? Como assegurar que com relativa conformidade do GSE, com uma amostragem em um certo dia? A gente já falou sobre isso, uma amostragem em um certo dia para poder prever a exposição dos dias não medidos. Então, outra coisa importante da estatística é isso. Rapaz, a estatística serve para a gente saber os dias que eu não vou fazer medição. É para isso que serve a estatística. Porque o dia que eu medi, eu conheço, eu sei. E a gente tem que, né, garantir que em nenhum momento, né, o trabalhador vai estar exposto em dia nenhum, durante um longo tempo, né? Então, a estatística serve para a gente poder inferir sobre os dias que eu não vou medir, não é isso? Então, por isso que a gente precisa de ter um conjunto de medições, uma só é insuficiente, né? Então, a NIOSH também perguntou, como saber a conformidade de um GSE nos dias não avaliados? Que é isso aí que eu expliquei, né? Com um dado de uma amostra em um certo dia. Aí os estatísticos disse assim para ele, né? Para a NIOSH, é possível, desde que a amostragem seja realizada em um dia típico. Então, as pessoas às vezes não entendem por que a amostragem deve ser realizada num dia típico. Então, eles estabeleceram isso, tem que ser um dia típico, rotineiro, porque o dia típico não é que você não vai medir, você mede, mas só serve para aquele dia típico, aquele resultado, concorda? Então, real aquele medido naquele dia, que é atípico. Então, a gente tem que medir no dia que é de rotina, dia típico de trabalho. É por isso que lá no protocolo de amostragem a gente faz uma pergunta, né? É um dia típico de trabalho? Exatamente depois para a gente poder avaliar isso, né? Se aqueles dados, né, de um dia, vamos dizer assim, que é a maior normalidade daquele ambiente de trabalho. Depois o NIOSH diz assim, ó, essa distribuição de dados tem que seguir um modelo da log normal, ou seja, é aquele modelo de probabilidade, né? Tem a curva que é normal, né? Normal, aquele sino perfeito, vamos dizer assim. Isso, e tem a log normal, que é aquele que tem, né? Vai tendo uma caudazinha. Então, o que é que os estatísticos observaram, né? Que as exposições ocupacionais, de um modo geral, ela segue a distribuição log normal. É daí, depois que vem o DPG, né, desvio padrão geométrico, porque quem é que descreve uma distribuição log normal? É a média geométrica e o desvio padrão geométrico, né? A média geométrica é o quê? A média geométrica é o quê? Aquela medida de tendência central. Média geométrica. E o que é o desvio padrão? É o indicador que vai medir a variabilidade desses dados, né? O quão variáveis estão esses dados, né? Então, o DPG é isso, mede a variabilidade dos dados. Então, pronto, os estatísticos disseram isso, né? Tem que seguir a log normal e utilizar esse DPG, desvio padrão geométrico, como parâmetro da variabilidade, né? E, enfim, basicamente isso. Então, se a exposição de um determinado GSE estiver com grande variabilidade, né, você não pode prever muita coisa dessa exposição nos dias não amostrados, né, que vai estar tão dispersa que pode ocorrer vários momentos que esteja até acima do limite de exposição, né. Então, no manual lá do NIOSH, você vai encontrar toda essa base estatística que associa o DPG com o nível de ação, né? O nível de ação. Na nossa legislação, na NR9, quando ela foi revisada, apareceu esse conceito de nível de ação. Só que ali o legislador, à época, não amarrou com o DPG, né? Com o desvio padrão. Ou seja, mas se você olhar o manual do NIOSH, você vai ver lá que o DPG tem uma associação com o nível de ação. Ou seja, se você tem uma grande variabilidade, né, um DPG elevado, seu nível de ação tem que ser menor.
Por exemplo, eu anotei Deixa, aqui. deixa eu traduzir uma coisa importantíssima que É, você está fazendo agora. Para muita gente, o nível de ação é pegar o limite de tolerância e dividir por 2 e deixar isso padrão. O que a NEC está determinando 50%, aqui né? agora, turma, é que o nível de ação vai ser estabelecido em função desse DPG, que é o desvio padrão geométrico, tá bom? Então ela vai explicar um pouquinho mais sobre essas transições. Que isso fique claro para todos que estão aí ouvindo, talvez pela primeira vez, essa abordagem. Vamos lá. Tá lá no manual da NIOSH. Vocês vão encontrar isso facilmente lá. Então, por exemplo, um DPG de 1,22 é que o nível de ação é 50%. Esse você falou que é a metade do limite de tolerância. Agora, se eu tenho um DPG, quando eu faço o tratamento estatístico, você vai encontrar esse parâmetro estatístico lá, que é o DPG. Aí você vai olhar para ele. Se ele for 1,5, o manual da NIOSH disse, olha, seu nível de ação não é 50, não, é 25% do limite de tolerância, né? Se o DPG é 2, para DPG é 2, que é muito comum na higiene ocupacional, inclusive a gente considera que um DPG 2, ele tem... Aí estou te dando aí com a o tabelinha do nível de ação, isso, tem aí isso. espaço para quem Isso. estiver vendo aí poder entender, né, a relação entre nível de ação e DPG. Então, para um DPG-2, que é muito comum a gente encontrar isso, o nível de ação deveria ser 10, ou seja, 10% do limite. Se você tem um limite de 10 ppm, por exemplo, seu nível de ação tinha que ser 1, e não 5, que é a metade de 10. Assim, mas não é uma coisa usual no Brasil. Mesmo porque, né, ficou ali cristalizado na NR9, né, ver o nível de ação, que é 50% do limite. Então, essa é a correlação entre DPG e nível de ação. Muito legal. Turma, quem tiver dúvidas e quiser fazer questionamentos sobre desvio padrão geométrico e nível de ação, o momento é esse, tá? A gente está aqui acompanhando os questionamentos, perguntas. Quem tiver, fique à vontade. Enquanto isso, muito bem colocado, tá bom? Essa definição de desvio padrão geométrico e nível de ação. Por muito tempo eu imaginei que o nível de ação era apenas dividir por 2 e estava resolvido o meu problema. Bom, na quarta pergunta, Enete, nós temos agora, eu fiz essa discussão com o meu amigo ilustríssimo Edipo Silva, o Edipo Silva, para falar sobre o tempo de monitoramento, para falar sobre o tempo de monitoramento de uma determinada aferição numa jornada corriqueira. Mas a pergunta para somar o tempo de duração de uma jornada, ou de monitoramento de uma jornada, eu queria combinar ela com o número de amostras. Então, tempo de amostragem com número de amostras. Bem, a pergunta é, qual é o número mínimo de amostras que deverão ser avaliadas para a determinação de um projeto de estatística ocupacional? 3 amostras, 6 amostras, 10 amostras, 30 amostras? O que eu devo estabelecer? E a outra pergunta combinada a ela é, eu posso sempre, para otimizar o meu tempo, para ter o mínimo de cansaço possível, eu posso utilizar esse conceito. Eu vou utilizar aqui o critério do Agostinho e vou deixar aqui os 70% sempre daquela jornada. 70% da amostragem é sempre segura, Net? Enfim, tudo isso que a gente, todos esses parâmetros, esses critérios, Gabriel, são advindos lá desse manual do NIOSH, né? 70% da jornada está lá no manual do NIOSH, ele tem bastante explicação sobre isso. Mas vamos lá, você me perguntou duas coisas, né? Número mínimo, depois, né, a duração na jornada. Então, com relação ao número mínimo de amostra, vai depender do seu objetivo, né? Qual é o perfil da exposição que você já tem ou conhece daquele grupo similar? Por exemplo, uma medição em que o resultado é muito inferior a 10% do limite, certo? Ou muito acima de 100% de limite. Para que você ficar medindo muito? Me conte. Entendeu, Gabriel? Então, de um modo geral, está sim abaixo do nível de ação. Então, se você encontra um resultado
tem alguns resultados que vêm, né? Não detectado várias vezes, né? Então, para que você vai continuar medindo isso? Ou com muitos dados. Então, se você é um higienista, conhece aquele tipo de exposição, sabe como os trabalhadores se expõem, então não precisa estar se preocupando com um grande número de amostras, tá certo? Então, muito abaixo do nível de ação e muito acima do limite, você também não tem que se preocupar muito. Está acima do limite, você tem que fazer controle. Não é você medir mais. Inclusive, para que fazer tratamento estatístico de resultados acima do limite de tolerância? Me conte. Né? É desperdiçar Sem dúvida. dinheiro, concorda? Está acima do limite, discussão, claro que você vai medir para poder ver se aquilo não está piorando, né? Mas assim, vai despender muito recurso para isso? Não. Pega esse dinheiro, esse recurso e vai fazer medida de controle, né? A higiene fala assim, né? Para ficar medindo, né? Uma situação que você já viu que tá acima do nível de exposição. Então tem isso. Agora, de um modo geral, e tem outra coisa também importante que vai balizar tudo isso, né? É o julgamento profissional, né? Então, quando você já tem uma prática naquele ambiente, já conhece seus grupos, né? Então, você também pode associar o julgamento profissional, né? O conhecimento real que você tem daquela situação. Mas a gente tem alguns indicativos, sim. No manual da NIOSH diz assim, o ideal é que você faça a amostragem aleatória, que isso também é outra coisa que nem sempre é praticado. A amostragem aleatória, ou seja, sorteia, né? No manual da NIOSH tem uma tabela de números aleatórios, ou então você bota lá no Excel, gera um número aleatório e articula com seu plano de medição, para a amostragem ser de forma aleatória. E a NIOSH diz assim, ó, você precisa coletar de 8 a 11 para você, 11 amostras, né, 11 resultados, para você poder fazer um julgamento da exposição de uma substância que tem TWA, por exemplo, né? A AIA também, né, a Associação de Higienistas Americana, ela também tem um critério, né, também fundamentado por tratamento estatístico, né? Ela diz o seguinte, ó, você pode coletar de 6 a 10, ou seja, abaixo de 6 você pode ter, não ter um resultado consistente, né? Aquela informação não é consistente, e acima de 10 você está, vamos dizer assim, desperdiçando recurso. Então, tem um gráficozinho, acho que eu imprimi aqui, lá no manual da AIA, que vem demonstrar isso, né? Ou seja, você pega os dados, faz um tratamento estatístico, vê o limite de confiança, onde gira o seu valor médio, né? E aí embaixo tem o número de amostragem. Então, ele viu que de 6 a 10, né, é o ideal para a gente poder fazer medição. Agora tem outro critério, na nossa legislação, o acordo do benzeno, estabeleceram 5 medições. Na época, Albertinho queria botar 6, mas, né, aquela coisa, né, vai gastar muito, não sei o quê, conseguiram colocar na legislação 5, né? Aí aquele errou, né, 5 medições. Então, nós temos esses critérios, né, que são técnicos para pautar a nossa atuação. Aí, depois que você já faz algumas campanhas, né, você já vai conhecendo o perfil de exposição de cada GSE, você, por julgamento profissional, pode ir ajustando isso, entendeu? Nada errado. Agora, é preciso, primeiro, né, fazer dessa forma, entendeu? Assim, Perfeito, muito é o bom. que eu acho. Vale uma Agora, sim, ressalva tem outra. sobre, vale uma ressalva sobre o manual, que ele se fundamenta nos critérios da AIA entre 6 e 10 amostras, né? Tem uma curiosidade também sobre a estatística. Esse manual ele menciona que uma exposição acima do limite de tolerância, ela é automaticamente não conforme. Ela não pode ser validada para fins estatísticos e deve ser revisto todos os processos e condições de exposição. Uma outra curiosidade essa é uma realidade para mim recente, eu tenho feito algumas medições para agentes físicos e tenho aplicado algumas regras desse manual e tem dado certo para mim. Não é mérito dessa questão, porque estamos falando para agentes físicos, mas a tabela que é utilizada para você referenciar uma constante K, para quem já domina esse manual, deve saber do que eu estou falando, ele lhe permite você trabalhar com até 3 amostragens.
e a planilha da ISAT, lá da AIA, que é aquela planilha já toda bem configurada, que é dada de mão beijada para o higienista ocupacional, ela lhe permite calcular os índices de julgamentos a partir de 3 amostragens também. Ela dá essa Gabriel, informação. o número de dados que você botar lá, a matemática vai operar. Matematicamente é possível operar. Agora, associado a isso, tem a higiene ocupacional. Ou seja, você pode botar lá 3, agora pega os parâmetros estatísticos e depois tente ver no manual, nos guias, para você avaliar a conformidade se vai dar certo. Se o grupo tiver bastante controlado, você tem chance com 3, você fazer uma conclusão. Agora, precisa estar um grupo muito bem controlado. Muito bem controlado. Show de bola, muito bom. Bom, perguntas estão sempre abertas, né? Estou sentindo falta da pergunta, aproveitar essa convidada de peso aqui. Agora eu não respondi a questão de 70%, né? Vamos lá, vamos aproveitar. Vem lá também, tem uma fundamentação estatística. Ele disse, olha, a gente pode usar 70%, mas aí também é preciso o feeling do higienista. Os períodos não amostrados, que não estão incluídos naqueles 70%, que dá 5 horas e 30 minutos, salvo engano, os períodos não amostrados, você garante como higienista que você não é uma situação que tem uma possibilidade de sobreexposição ao trabalhador. Se isso acontecer, é obrigação sua incluir no período. Então, de novo, é um parâmetro importante, 70%, mas conheça primeiro o seu grupo similar de exposição, para ver se é possível você não desprezar, vamos dizer, alguns momentos da jornada de trabalho e você aplicar essa regra de 70%. Tem que ter cuidado com isso. Porque, digamos, aí você começa no início do expediente, você coloca, né? Aí deu 5 horas e 30 minutos, você tira a bomba, né? Tira o amostrador. Aí é depois, naquela etapa que você tirou, que ele vai fazer uma limpeza de um tanque, né? Onde tem uma possibilidade de sobreexposição. E aí? Sua estratégia de amostragem está correta? Então, tudo isso tem que estar associado com um bom conhecimento de higiene ocupacional. O meu chefe me ensinou higiene assim, ó. Higiene ocupacional é sapato e fosfato. Sapato para a gente ir a campo, ficar observando todas as possibilidades de exposição, conhecer bem o ambiente de trabalho. E o fosfato depois é para a gente pensar, né? Planejar direitinho, otimizar recursos, fazer gestão. Maravilha, maravilha. Muito bem respondido, viu, Anete? Temos contados 8 minutos. Nós estamos monitorando aqui o nosso tempo também. E a minha quinta pergunta não pode ficar de fora. Eu preciso te aproveitar aqui. Então, queria falar sobre um índice que é conclusivo, principalmente para o manual, para as médias com perfil de exposição para 8 horas, que é o índice de julgamento, né? O índice de média verdadeira chamado no manual. Bom, a pergunta é a seguinte, Anete. O que representa o índice de julgamento para a média verdadeira no tratamento estatístico de higiene ocupacional? Muito bem. A média, na verdade, essa média que a gente encontra, esse dado numérico, na verdade, essa média, ela gira em torno de um limite, né? O limite que é superior e o inferior, né? Então, qualquer valor ali entre esses limites, né? É possível uma média, né? Então, a média é um parâmetro de medida central, mas ele pode circular entre esses limites, inferior e superior. Então, o índice de julgamento nada mais é do que você fazer um tratamento estatístico dos seus dados, e de lá você pega o limite superior de confiança e divide pelo seu padrão de referência. No caso, se você está usando o limite média ponderada da NR15, aí você divide por esse referencial, esse padrão, e aí vai achar lá um número, né? Um número que é maior ou menor do que 1. Se for menor do que 1, ou seja, seu grupo pode ser considerado em conformidade, né? Então, se está acima de 1, e tem lá todo o quadrinho, né, lá no guia, eu não tenho todo ele aqui na minha cabeça, então, se ele está acima de 1, ou seja, você precisa o quê? Fazer controle, ou seja, está não conforme. Então, esse indicador aí
vai julgar a sua exposição a partir do limite superior de controle, que é o máximo valor, vamos dizer assim, que aquela média, aquele resultado médio poderia ter. Você compara ele com o seu padrão de exposição. E aí serve para balizar o julgamento, né, da exposição e também desencadear as reavaliações. Muito bom. Lembrando que o limite superior de confiança, ele tem 95%, né, de confiabilidade de que não mais que 5% dessas exposições elas estejam acima do chamado permitido. Exatamente. Então, o índice de média verdadeira vai lhe dar um balizador com a pior hipótese dessas variações, né? Então, o índice de média verdadeira tem essa aplicabilidade e pode ajudar a tomada de decisão sobre um ambiente conforme ou um ambiente não conforme. Bom, nós temos ainda 5 minutinhos, separei outras 2 perguntas, fiquem à vontade, claro, por favor, Ricardo, grande companheiro também, na pós-graduação esteve com a Enet, fica à vontade, Ricardo, pergunta aí é sempre bem-vinda. Vamos ver aí se consegue fazer a tempo. A gente tem aqui uma 6ª pergunta, né, muito boa, né? Após a conclusão do projeto, como estabelecer a periodicidade de reavaliações, mas eu vou tentar aqui aguardar para ver se o Ricardo consegue fazer essa pergunta. Acho que é válido aí o público também questionar e tirar suas curiosidades. Eu posso ir respondendo enquanto ele se prepara? Pode. Essa pergunta, então, a 6ª, então, enquanto ele prepara, é a seguinte. Após a conclusão do projeto estatístico, como estabelecer periodicidade das reavaliações ambientais? Interessantíssima, né? O manual aborda esse tema também, pessoal. Então, pronto. Aquele índice, né, de julgamento, ele também vai servir para isso. Então, tem uma tabelinha lá no guia que diz assim, você tanto pode, a depender do valor obtido, né, o resultado dessa divisão entre o LSC e o padrão de referência, você tanto pode reavaliar a cada 4 meses, como até 2 anos. Então, onde cair o seu índice, vai balizar as suas reavaliações. É bem simples isso aí. Então, aquele índice vai também permitir o planejamento das suas reavaliações futuras, né? Perfeito. A pergunta do nosso amigo Ricardo é, na visão de Anete, como ela avalia a situação dos trabalhadores que exercem atividade insalubre e terá que trabalhar mais 10 anos em função da nova legislação trabalhista? Essa é a pergunta do nosso amado Ricardo. Na verdade, gente, a higiene ocupacional, ela anda na contramão da insalubridade, né? Ou seja, o objetivo da higiene ocupacional, Ricardo, é controlar todas as exposições. Você permitir que um trabalhador fique numa exposição insalubre, né? Uma situação insalubre por 10 anos, né? Enfim, é a questão da nossa legislação. Infelizmente, esse conceito está na nossa Constituição, e você sabe que para mudar a Constituição tem que ter PEC, tem que ter uma ampla discussão. Em 88 não foi possível fazer isso, e vamos esperar, né? Um dia a questão da insalubridade possa ser descaracterizada no Brasil. Eu não sei se eu respondi. A saúde do trabalhador é um conceito muito equivocado. Enet, a gente está a 30 segundos da conclusão da live. Queria lhe agradecer, deixar um beijo no seu coração. Que esse seja o primeiro de muitos outros convites que eu te faça para você vir e disponibilizar esse conhecimento maravilhoso que você tem. Estou aberto a projetos futuros, o trabalho de educação que a Universidade Federal da Bahia tem feito em detrimento dos interessados, né, em higiene ocupacional, em prevenção do trabalhador. Hoje a live bombou, ficamos com 31 pessoas. Queria agradecer a todos os telespectadores por virem, participarem, opinarem, deixarem a sua mensagem de gratidão. Na semana seguinte estaremos novamente com mais um convidado. Acredito agora que para tratar das NHOs, interpretando essas NHOs, já temos alguns convidados firmados. E no mais é isso, pessoal. Uma boa noite a todos. Na quinta-feira, a sessão de meio ambiente com Antônio Cunha. Tá certo? Fiquem com Deus e uma ótima semana.